Pessoal, vamos para o meu segundo vídeo, tá? A respeito, de como avaliar o pensamento do nosso paciente. A avaliação de pensamento é uma das partes mais importantes de uma, entrevista clínica, mais especialmente, né, do exame psíquico. E a gente divide o pensamento em três partes, né? Primeiro não precisa ter essa ordem, mas a gente avalia curso, conteúdo e forma, né? Então, eu vou tentar ser sucinta aqui. Trouxe alguns slides de uma aula, de anamnese que eu dou para supervisão, mas só para falar exatamente da parte do pensamento, né? O que que é o curso do paciente, né? Ou do pensamento do paciente? É a velocidade com que esse paciente está pensando, tá? Então, curso de pensamento, ele tem que ser um curso normal. Quando a gente está diante de um paciente em depressão pura, normalmente o pensamento ele está mais desacelerado. Quando a gente está falando de quadros depressivos mistos ou hipomaníacos, o paciente ele vai ter um pensamento de curso mais acelerado. E como a gente sabe, né, o curso do pensamento do paciente? Primeiro, perguntando, né? Você percebe que os teus pensamentos têm estado mais lentos ou mais acelerados ou em maior quantidade, né, do que o normal? Muitas vezes ele vai saber responder essa pergunta, algumas vezes ele não vai saber responder. Mas o discurso do paciente é uma maneira de você perceber como é que está esse fluxo de pensamentos. Então, aquele paciente que está muito deprimido, uma depressão, né, mais pura, que ele está com os pensamentos mais lentificados, ele vai demorar para te responder, ele vai ter uma latência de resposta muitas vezes. Ou o paciente que está francamente deprimido, mas está num quadro misto, ele vai falar de uma forma rápida, atropelada, vai ser difícil de você conduzir. Então, o curso do pensamento a gente consegue avaliar perguntando de uma forma objetiva ou avaliando o discurso do paciente. Dificuldades, né? Paciente que às vezes ele não sabe responder a pergunta, então você vai, às vezes, até de uma forma indireta, ou dar exemplos, né? Eu falo, vamos tentar diferenciar um pensamento acelerado de um pensamento ruminativo, né? O acelerado, ele vai saltando, né, de pensamentos, eles vão se encavalando, ou vem muito pensamento de uma só vez. O pensamento ruminativo, não necessariamente ele é acelerado, né? Às vezes é aquele pensamento que gruda, que a pessoa não consegue sair daquilo, que pode ser né? Aí eu já estou indo um pouco para o conteúdo, mas um paciente com ansiedade, ele vai ter um pensamento mais ruminativo, muitas vezes um pouco acelerado, mas não necessariamente, tá? Ele pode ter apenas um pensamento ruminativo sem estar acelerado. Então, o interessante é que no transtorno bipolar, como os pacientes eles vão se apresentar em muitas fases, né? Depressão pura, depressão mista, hipomania mista, mania pura. Isso pode, muitas vezes, não estar como no livro. Então, assim, o que eu espero de um paciente em depressão? Um discurso mais lentificado, um conteúdo, né, de ruína, enfim. Não necessariamente o paciente ele vai estar assim. Você pode estar com um paciente em depressão mista, grave, que vai estar com um pensamento extremamente acelerado, que pode estar com ideias de grandeza, mas muitas vezes essas ideias de grandeza têm um conteúdo negativo por trás. Então, tudo isso vai variando de acordo com a fase que o paciente está, tá? E é muito interessante avaliar o curso do pensamento quando os pacientes eles estão em estados mistos ou naquelas ciclagens ultradianas que a gente fala. Então, muito frequentemente o paciente vai acordar mais deprimido, mais lentificado, com os pensamentos devagar, e ao longo do dia os pensamentos eles vão acelerando e à noite a cabeça não desliga nunca, tá? Então, sempre avaliem ao longo do dia como é que estão, né, o fluxo, o curso do pensamento dos pacientes de vocês. Então, o curso seria isso. A forma, né? O meu paciente, ele consegue estruturar, né, o que ele está contando de uma forma clara, de uma forma onde ele começa, vai para o meio, vai para o fim, ou é aquele paciente que se perde na hora de estruturar um pensamento, tá? O que que é a tangencialidade? É aquele paciente que você pergunta X e ele vai para o Y, ele vai para o Z, ele vai se perdendo ao longo da resposta, né? Ele não sabe ele diferenciar o que é supérfluo, né? O que a médica de fato precisa ou a psicóloga precisa saber,
do que é essencial, né? Do que do supérfluo do essencial. Então, é aquele paciente que você pergunta uma coisa, ele responde um monte de coisa que você não está precisando saber, porque a forma do pensamento dele está diferente. Então, normalmente, os pacientes mistos ou mais hipomaníacos, além de um conteúdo aumentado, né, o discurso aumentado, uma velocidade aumentada, eles ainda têm uma forma alterada, né? Então, é aquele paciente que não consegue seguir uma linha de raciocínio. E se a gente parar, né, para pensar, isso pode ir de qual extremo, né, de onde para onde? A gente vai desde o paciente que ele está com um discurso um pouquinho mais circunstancial, ele dá umas voltas, mas ele termina o que ele está precisando falar. Aquele paciente com tangencialidade, que ele vai se perdendo um pouco, você vai voltando ele vai terminando de falar, mas ele não volta ali sozinho. E aquela arborização, que é o paciente assim, que ele, putz, não dá para voltar sozinho, né? Aquele paciente que fica dando voltas e é difícil de chegar no final, tá? O extremo disso seria a fuga de ideias, é aquele paciente que está muito acelerado, ele está saltando de assuntos que não tem nada a ver. Tá? E o discurso desagregado seria quando um paciente em mania mais grave que não tem encadeamento lógico, né? Para você conseguir formar frases compreensíveis. Isso você não vai ver um paciente em consultório com um discurso desagregado. Normalmente são pacientes internados. Mas fuga de ideias, quando o paciente está muito acelerado, indo para um quadro mais maníaco, isso pode acontecer. Mas normalmente em consultório a gente vai estar diante ali de um discurso mais circunstancial, mais, né, tangencial, sem tanta fuga de ideias, tá? Então, falamos do conteúdo, da velocidade, né, de pensamentos, da forma do pensamento, e agora a gente vai falar do conteúdo, tá? O conteúdo é de fato o que está passando na cabeça desse paciente, né? Então, a gente vai desde conteúdos de persecutoriedade, depreciativo, conteúdo muito religioso, místico religioso, né, que a gente fala, conteúdo sexual, de grandiosidade, ruína, culpa, ou até do cotidiano, que não é nada em especial. Então, nos pacientes em depressão mais pura, a gente sempre vai ver, né, aquele conteúdo mais negativo mesmo, né, de menos-valia, eu não sou bom, excesso de culpa, pessimismo, né? Não conseguir ali olhar para frente e achar que aquilo vai ter uma solução, ideias de ruína, então assim, vai dar tudo errado, pensamento mais catastrófico, tá? E ideação suicida, né? Passiva ou ativa. Num quadro mais hipomaníaco, puro, você vai ver o paciente mais expansivo, né, mais positivo, mais produtivo, às vezes mais arrogante, né, com uma sensação assim de sou superior, né, um otimismo muito exagerado. Quando a gente vai para mania, essa grandiosidade ela já chama muito atenção. Né? Normalmente os pacientes eles já estão ali com a crítica muito prejudicada, delirantes, desconectados com a realidade, muitas vezes persecutórios, tá? E aí vem aquelas ideias de grandeza mesmo, né? Eu sou um ser superior, eu tenho a capacidade de, sei lá, salvar o mundo. Então, o conteúdo ele vai variando de acordo com a fase. Hipomania pura para mania pura, o conteúdo, ele tem um conteúdo parecido, mas na mania ele acaba extrapolando e indo para algo que se desconecta mesmo, né, da realidade. E nos quadros mais mistos, eu vou voltar aqui porque o próximo slide não é sobre isso. Nos quadros mais mistos, você vai ver aquela mistura, né, de conteúdo depressivo, de desesperança, de desespero, de menos-valia, mas ao mesmo tempo é, muito grandiosos, tá? Então, assim, não é um pouquinho de catástrofe, é muita catástrofe, é muito desespero, é o pior cenário em relação a qualquer fase da doença. É um quadro misto, tanto como depressivo misto é ainda pior, né? Mas mistos de forma geral, eles têm esse conteúdo enviesado para o lado negativo da depressão, mas com muito mais sofrimento, com uma carga muito intensa, né? Com uma intensidade muito grande, tá bom?